Olá pessoal, bem-vindos, o meu nome é Diogo e já sabem, hoje vamos fazer o exercício 6.2, a continuação do exercício 6, mais um exercício de geometria. Estamos aqui para descomplicar isto tudo e não se esqueçam, no final vamos ver os critérios para ter a certeza que temos aquela nota mágica, o 20. Agora vamos para o 6.2, exatamente o mesmo enunciado aqui na parte de cima, e o que diz: resolve este item sem recorrer à calculadora, determina as coordenadas do ponto C. Podemos agora olhar aqui um bocadinho para a imagem, e o que nós reparamos é que nós queremos as coordenadas do ponto C, nós temos a equação da reta AC, eles dão-nos OE é igual a 12,5, esta informação muito provavelmente é importante. Também dizerem que isto aqui são semicircunferências também poderá ser importante. Agora vamos passar tudo para a folha de exame e vamos ver o que é que aqui acontece. Agora passei para aqui a equação da reta AC, portanto isto é a equação da reta AC, equação vetorial. Uma equação vetorial, mais uma vez, quer dizer que todos os pontos definidos por x, y, z desta reta, o ponto 10, 0, 0 pertence a esta reta e todos os outros pontos podem ser construídos a partir do vetor diretor, que diz uma direção da reta, trocando o k por os vários valores. Se eu pegar naquela semicircunferência e colocá-la de lado, portanto onde está o A, o C e o B, vocês podem ver a imagem, vou metendo no ecrã. O que acontece é que o AC e o BC são perpendiculares. Porquê? Porque sempre temos um triângulo cuja hipotenusa é o diâmetro dessa semicircunferência ou dessa circunferência, onde quer que esteja o outro ponto desse triângulo, o ângulo de uma ponta do diâmetro até esse ponto que está algures na circunferência e o outro ponto do diâmetro com esse mesmo ponto vai fazer um ângulo de 90 graus. Exatamente como está aqui a imagem do A, B e o C. Entre AC e BC faz um ângulo de 90 graus. Porquê é que isso é importante? Porque assim o nosso vetor AC vai ser perpendicular ao nosso plano CBE. Portanto, vocês podem ver o plano aqui outra vez no ecrã e vocês vão verificar que o plano CBE é perpendicular ao vetor AC. O que é que acontece? Quando um vetor é perpendicular a esse plano, ele pode ser o vetor normal do nosso plano. O vetor normal é um vetor que é perpendicular ao nosso plano, exatamente como esta imagem que está aqui em baixo, e o que nós podemos fazer é criar uma equação cartesiana desse plano a partir do vetor normal. Como vocês veem, está aqui uma equação cartesiana, que é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Podemos trocar o A, o B e o C pelo vetor normal. O que é que fazemos em relação àquele D? Para descobrirmos aquele D, basta pegarmos num ponto que conheçamos do plano, que já vamos ver qual é, e depois trocamos o X, o Y e o Z por esse ponto que nós conhecemos e vai-nos dar o D. Então vamos fazer um passinho cada vez. Agora, o vetor normal é o vetor da AC, porque, outra vez, o vetor AC e a reta AC são perpendiculares ao plano. 0, 4, 3 é o nosso vetor. O nosso A vai ficar 0 vezes X, o nosso B vai ficar 4Y, mais, e o nosso C vai ser trocado por 3, então vai ficar 3Z mais D igual a 0. Portanto, nós agora temos aqui o nosso plano, que é 4Y mais 3D mais D igual a 0. Ainda não temos o plano completo, porque agora precisamos do D. O que é que vamos fazer? Que ponto é que nós conhecemos? Portanto, se vocês olharem para a imagem, mais uma vez eu vou meter no ecrã, o que acontece é: porque é que nos estão a dar aquela informação do OE, a dizer que é 12,5? Nós podemos retirar daqui as coordenadas do E, que pertencem, mais uma vez, ao plano de CBE. Portanto, o nosso ponto E tem de coordenadas 0, 12,5, 0, porque ele está em cima do eixo do Y, portanto não tem coordenada do Z, não tem coordenada do X, e a nossa coordenada do Y pode ser a distância que vai da origem até ao nosso ponto E. Perfeito! Então agora, o que nós podemos fazer é trocar o Y e o Z por este ponto E, para nós realmente descobrirmos aquele D. Fica 4 vezes 12,5 mais 3 vezes 0 mais D igual a 0. 4 vezes 12,5 dá 50. 50 mais 0 mais D igual a 0. E, portanto, D é igual a menos 50. Excelente. Agora já descobrimos o nosso D, quer dizer que a equação cartesiana do nosso plano CBE é 4Y mais 3Z menos 50 igual a 0. E agora o que é que nós vamos querer fazer com este plano? Porque é que nós estamos a criar este plano sequer? Porque é que isto aqui das semicircunferências e etc era importante? O que é que acontece? O nosso ponto C é a interseção da nossa reta AC com o nosso plano CBE. Nós, nos exercícios de geometria, o que nós vamos fazer muitas vezes é: nós vamos tentar resolver os exercícios a partir de pontos, a partir de retas ou a partir de planos. A partir de planos é uma decisão bastante comum, porque a maior parte dos exercícios de exame é descobrir um ponto ou algo do género com a interseção entre uma reta e um plano, que é o que nós vamos fazer a seguir. Estamos sempre a arranjar um plano que seja perpendicular, porque assim conseguimos facilmente conseguir a equação cartesiana dele e depois conseguimos fazer a interseção. Então é isso que vamos fazer agora, vamos fazer essa interseção. Essa interseção, o que é que acontece? Nós vamos meter a equação do plano e a equação da reta num só sistema. Eu gosto de fazer sistemas, eles tornam as coisas organizadas e eles não são complicadas. Nós já falámos de equações paramétricas no último vídeo, se não viram ainda podem ver, mas eu vou explicar um bocadinho novo. Portanto, o que acontece é, nós pegamos na nossa equação vetorial e nós pegamos no valor do x, no valor do y e no valor do z, e igualamos com o valor do x, do y e do z de cada um dos fatores que está aqui à frente. Portanto, x, y, z é igual a 10, 0, 0 mais k 043. Ou seja, x
é igual a 10 mais k vezes 0. Portanto, pegamos na primeira parte de cada uma das coisas. Y é igual a 0 mais k vezes 4. Z é a mesma coisa. Z é igual a 0 mais k vezes 3. E nós passamos isso tudo aqui para um sistema. Agora que já passei tudo para um sistema, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos descobrir um x, um y e um z. Mas esta conta tem demasiadas coisas para nós descobrirmos. Nós precisamos de uma conta para descobrir uma letra, duas contas para descobrir duas letras, três contas para descobrir três letras. Normalmente é assim. O que nós poderemos fazer é dar, portanto, o valor do x, o x é igual a isto, o y é igual a isto e o z é igual a isto, e trocá-los na nossa... Para quê? Para depois descobrirmos uma letra que vai ficar só k, porque se trocarmos o x, o y e o z por isto, por estes valores que estão aqui, nesta conta aqui em baixo vão só ficar k's, e portanto nós podemos descobrir esse k e por fim trocar esse k nestas contas do x, do y e do z, dando-nos o nosso x, y e z final que nós precisamos para descobrir o ponto C. E é assim que se faz interseções entre retas e planos. Metem a equação dos dois, portanto a reta numa forma paramétrica e o plano também, não na forma paramétrica, mas na cartesiana, e depois trocam sempre as letras que estão no plano pelas letras que estão na reta na forma paramétrica. Então vamos fazer esta continha. Portanto, o x fica igual a 10, que não é propriamente importante aqui para esta parte, mas se vocês olharem para a figura realmente está correto. O c tem x igual a 10, o nosso y fica igual a 4k, o nosso c tem o x igual a 10 porque também tem o mesmo x que o a, ok? O nosso z é igual a 3k, e agora finalmente podemos trocar aqui 4 vezes, o nosso y é 4k, mais 3 vezes 3k menos 50 igual a 0. Eu gosto de fazer isto em cálculos auxiliares para não ter que estar a fazer um monte de passos. Isto vai ficar 16k mais 9k é igual a 50. 16 mais 9 dá 25. 25k é igual a 50. E portanto o 25 passa para o lado de lá a dividir e fica k igual a 2. Finalmente, já temos que o k é igual a 2. Então agora o que nós podemos fazer é descobrir as coordenadas do x, do y e do z. O x já está, portanto é 10. O y é 4 vezes 2, que é 8, e o nosso z é 3 vezes 2, que é 6. E aqui nós podemos deixar exatamente como está, portanto podemos dizer que é k igual a 2. Deem sempre uma resposta final, porque o nosso ponto C tem de coordenadas 10, 8, 6. E o exercício está completamente feito. Vamos ver os critérios, como sempre, para ter a certeza que temos aquela nota mágica, o 20. Nós agora podemos olhar aqui para os critérios e dá para ver que tem vários processos. O processo que normalmente é o mais fácil é utilizando a interseção entre um plano e uma reta, que é logo o primeiro processo também. E aqui é reconhecer que a reta AC é perpendicular ao plano BCD, ao CBE. Quando nós definimos um plano, normalmente utilizamos 3 pontos. Ele tem 4 pontos, um plano, e vocês simplesmente utilizam 3, eu utilizei CBE. Identificar os vetores das coordenadas 0, 4, 3 como vetor normal do plano BCD. Como eu disse, se uma reta AC ou qualquer reta é perpendicular a um plano, o vetor dessa reta é o vetor normal desse plano. Obter as coordenadas de um ponto do plano BCD, neste caso é o ponto E, por isso é que nos dão aquele OE de 12,5. Obter a equação do plano BCD, 4y mais 3z mais d igual a 0. Nós trocamos o A, o B e o C na equação cartesiana pelo vetor normal do plano, e para descobrir o D basta trocar por um ponto que conheçamos. Neste caso, eles trocaram exatamente pelo mesmo, pelo E, que o y era 12,5 e o z era 0. Descobrindo que o d era, portanto, menos 50, exatamente como nós. Reconhecer que as coordenadas do ponto C são da forma 10, 4k, 3k. Obter 16k mais 9k menos 50 igual a 0. Nós tivemos isto tudo. Obtemos que o k tem o valor de 2 e obter o valor pedido de coordenadas, que é 10,86, e portanto temos tudo correto. Mais 14 pontos, mais 1,4 valores, cada vez mais perto do 20. Mais um exercício feito, pessoal. Já sabem, estamos aqui para descomplicar esta coisa toda. Já sabem também que estou a criar um curso para descomplicar ainda mais. Deem um check nas redes sociais para estarem atentos a novidades e a vídeos exclusivos. Portanto, já sabem, eu tenho TikTok e essa coisa toda. Vejam na descrição para darem um check nisso e verem mais vídeos. E até ao próximo exercício.